A coisa mais legal de um filme é ter a surpresa do que vai acontecer, até porque não é legal ver uma coisa tendo spoiler, e no Incrível Mundo de Gumball já abordaram algo do tipo, até porque o Gumball, ele é alguém que odeia spoiler, e teve uma vez que ele tentou fugir de um spoiler e acabou dando errado, só que o final foi surpreendente, até porque a Anaís ela queria muito ver esse filme, mas com o tempo ela percebeu que era uma má ideia, porque aparentemente ela acabou ficando traumatizada. Olha, fala oi pro seu lindo bebezinho. Mas vocês já vão entender do que eu tô falando, só que se você curte conteúdo de desenho, vê se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E hoje eu vou comentar de um dia que a Anaís queria ver um filme e acabou se arrependendo. E dessa vez começa com o Gumball que ele queria arrancar o próprio dente. Isso porque ele queria dar aquele dente pra fada dos dentes para ganhar dinheiro. Mas ele acaba se arrependendo quando descobre que estava prestes a arrancar um dente permanente. Você sabe que esse dente aí é permanente, né? Mas depois disso, o Davi queria saber por que o Gumball queria dinheiro. E basicamente o Gumball, ele queria ver um filme chamado Desesperânico. E parece que era uma franquia que sempre tinha remake ou refilmagem. Só que dessa vez lançaria um filme com uma história completamente nova. Então o Gumball, ele tava muito doido pra assistir. Só que quando o Darby soube disso, ele acabou se animando tanto que queria gastar o dinheiro que os pais biológicos deixaram pra ele. Mas o Gumball aconselha o Darby para ele investir no próprio futuro. Então foi quando apareceu a Anaís que estava disposta a emprestar o dinheiro, mas ela só emprestaria com uma condição, que eles levassem ela junto. Mas o Gumball não queria deixá-la ir porque ele acha que a Anaís não ia aguentar ver o filme, até porque esse filme ele é de terror que acabou surpreendendo o Darwin. Então que descobrimos que o Darwin ele é medroso para essas coisas. Porque é um filme de terror. É de terror! Então como a Anaís não ia mais emprestar o dinheiro, já que não deixaram ela ir junto, então o Gumball ia ter que esperar o dia que ele fosse receber a mesada. Só que o único problema disso é que ele não conseguiria ver o filme no dia do lançamento, então ele poderia acabar tomando spoiler. Então por conta disso vai ser um desafio. E é então que eles vão pra escola que o Tobias acabou puxando assunto perguntando se eles viram o filme. E o Tobias não tinha falado nada demais, ele só perguntou. Só que como ele vai puxando o assunto já contando um pouco sobre o filme, então a primeira ação do Gumball foi fazer ele calar a boca, até porque ele não quer spoiler, só que depois que ele já ouviu não tem mais como esquecer. Então a partir de agora o Gumball tinha uma missão muito difícil, que era aguentar até o fim de semana sem ouvir spoilers. Só que no recreio, a primeira coisa que o Darwin faz quando tá comendo é perguntar sobre o filme, o que acaba sendo uma coisa ruim, porque falar sobre o filme alguém pode acabar soltando algum spoiler, e é exatamente o que acontece, porque a partir daí todo mundo quer falar um pouco sobre o filme. Só que até aí não era nada muito pesado, era só característica dos personagens do filme. Mas o Gumball, ele não queria nem saber disso, na verdade, ele não queria ouvir nada. E então que o Gumball, ele resolveu fazer uma coisa, que foi comer a comida de todo mundo pra acabar com spoilers. Sem spoilers! Pra falar a verdade, tem um jantar que parece muito com... Parece que a vida do Gumball de fugir de spoilers não tá nada fácil. Só que indo pra casa, o Gumball acaba abrindo o Facebook, o que acaba sendo uma ideia ruim, porque rede social geralmente todo mundo comenta sobre o que gosta. Então a chance dele ver alguém falando sobre o filme é muito maior. E foi então que ele descobriu isso da pior forma, porque ele acaba vendo um post que a Carrie contou um pouco do filme. E ela até chegou a comentar na postagem que tinha spoiler, só que ela acaba fazendo isso no final da postagem. Então não adianta nada quando a pessoa já leu. O aviso ele tem que ser no começo da postagem, justamente para a pessoa saber se vai continuar lendo ou não. Então depois que o Gumball leu aquilo sem querer, ele ficou indignado. E até a Masami já se meteu na conversa dando outro spoiler, comentando inclusive sobre uma mulher do filme, que o Gumball ele já tava ficando maluco. Só que nessa hora que chega a Anaís e fala que tava na cozinha, e ela acabou fazendo o bolo pro Gumball, que nele tava escrito que o Gumball era o máximo. E a gente sabe que pra Anaís fazer isso, com certeza tem alguma coisa suspeita. Ela não é o tipo de pessoa que faria isso sem motivo nenhum. Que o Gumball, ele até desconfiou, mas não tem como recusar o bolo, sabe? Então quando ele foi comer, foi aí que ele acabou tomando uma surpresa. Ela não é o tipo de pessoa que faria isso sem motivo nenhum. E o Gumball, inclusive, ele até desconfiou, mas não tem como recusar um bolo. Isso é muito suspeito. Mas por outro lado, bolo!
Então foi quando ele acabou comendo e tem uma surpresa. Ele acaba comendo o que parece um MP4, que pra quem não sabe o que é isso, é tipo um aparelho antigo que consegue ouvir música. E é então que a Anaís acaba soltando por que ela tá fazendo tudo isso. E quando ela pergunta mais uma vez se pode ir com ele no cinema, o Gumball nem chegou a pensar, ele só dá um não direto. E a resposta para ele fazer isso é bem simples, porque ele pensa no bem da Anaís, porque ele não quer que ela fique traumatizada e nem nada do tipo. Apesar que foi engraçado como a Anaís encarou toda essa situação. Você é machista! O quê? Não, você só tem 4 anos. Então é idadista. Mas é então que a Anaís tenta convencer o Gumball de novo que ela é madura o suficiente para ver esse filme. Até porque, segundo ela não se impressionaria fácil porque ela já viu de tudo. E uma dessas coisas foi ver o Ricardo comendo esse espetinho na cama. Que pro Gumball isso não foi nada demais porque ele também já viu. E foi então que a Anaís acabou soltando outra coisa, que ela já foi pra piscina com a Jojo, que até o Gumball se arrepiou todo só de imaginar. Então a Anaís tenta convencer ele mais uma vez que ela aguenta sim ver esse filme. Então foi quando o Gumball ele resolveu fazer um teste. Ele resolve assustar a Anaís pra ver se ela se impressiona fácil. Então mesmo avisando, acabou que a Anaís se assustou mesmo assim. Porque não sabe quando... Eu sabia. Então o Gumball tinha um ponto, que não era muito bom a Anaís ver esse filme. Ela até pode se achar corajosa, mas no fim não é tanto quanto ela imagina. Só que depois disso, o Gumball tava conversando com a Penny no celular, e ele tava reclamando das pessoas que dão spoilers gratuitamente. Então a Penny até faz uma piada fazendo parecer que ela ia contar alguma coisa sobre o filme, mas era só pra ver a reação do Gumball, sabe? Só que o problema é que logo em seguida eles descobrem que o pai da Penny também tava na ligação. Ele tava ouvindo a conversa deles e ele é meio linguarudo, porque ele acaba contando sobre o filme já que ele não resistiu. E ele se revela, né, que tava ouvindo e acaba dando spoiler. Mas não era só ele que tava na ligação, porque logo em seguida, o Darwin também tava ouvindo e ele também queria ouvir spoilers. Já que o pai da Penny começou a falar, ele queria que ele terminasse. E então que o Gumball descobre que não é só o pai da Penny ou o Darwin que tava ouvindo, e sim muita gente. Até inclusive a irmã mais nova da Penny. A Anaís ficou até indignada porque ela parecia ser muito mais nova que ela e já viu o filme. Mas enfim, né? Passou um tempo e chegou o grande dia. O Gumball estava muito preparado, porque ele pegou dinheiro, pegou comida e estava de fone para não ouvir spoiler pelo caminho. Só que chegando no cinema, o Gumball acaba descobrindo que o Darwin já tinha assistido o filme. Isso porque ele viu um dia antes de ver com o Gumball. E ele tinha visto um dia antes porque ele teve a brilhante ideia de que se ele visse sozinho antes de assistir com o Gumball, ele não ia se assustar. Então ontem decidi assistir antes de assistir. Mas foi nesse momento que a Anaís acabou aparecendo e ela foi filmar o filme. Isso porque ela queria gravar a tela do cinema para ela ver o filme em casa. Só que infelizmente isso que ela tá fazendo é considerado pirataria. O lance é que o Larry acabou vendo a Anaís fazendo isso, ou seja, ele queria pegar ela. Ei, sabia que piratear filmes é crime? Então ele acaba dando o aviso e pareceu que ele ia expulsar ela da sessão. E foi então que começou uma perseguição deles fugindo do Larry. Eles ficam tentando fugir abaixados, só que chegou um momento que eles ficaram sem saída. Aí acaba ferrando, porque com certeza eles seriam pegos pelo Larry. Então o Gumball acabou sugerindo pro Darwin e pra Anaís para eles se entregassem, porque pelo menos um conseguiria fugir, que no caso ele tava falando de si mesmo. Apesar que ninguém concorda com a ideia. Até porque afinal, por que tinha que ser ele, né? E é então que o Darwin fala que tem um plano, mas o Gumball poderia não gostar. Mas o Gumball acaba dando permissão porque eles estavam sem tempo. E o plano do Darwin foi soltar um spoiler no meio da sessão do cinema, que era pra todo mundo desanimar com o filme e ir embora. Assim, finalmente eles conseguiriam fugir. O bebê demônio era só a imaginação dele, porque o dentista tem 7 personalidades. Parece que todo mundo odiou aquele final, não foi nem porque tomaram um spoiler, mas mesmo assim todo mundo vai embora. Mas é então que a Anaís acabou voltando por um instante para ver a tela do cinema, e é nesse momento que ela vê alguma coisa que provavelmente traumatizou ela. Olha, fala oi pro seu lindo bebezinho. Não mostrou a cena que a Anaís viu, mas com certeza devia ser uma coisa desagradável. E na saída, o Darwin acabou pensando que o Gumball ficaria chateado com ele. Só que na verdade, o Gumball foi agradecido. Até porque o Darwin salvou ele, porque ele não ficou vendo até o final um filme ruim. Então ainda bem que ele não ficou até o final para saber como terminaria. Me salvou de uma grande decepção. Esse filme teve o pior final da galáxia. Então o Gumball, ele tava totalmente de boa com isso. Até porque tem outra coisa, ele acabou recebendo o dinheiro dele de volta, então tava tudo certo. Exceto pela Anaís, que ainda estava completamente chocada. Eu não sei o que ela viu, mas ela não estava nem respondendo. E foi então que o Gumball acabou se aproveitando para passar sorvete nela, o que foi engraçado.
E esse episódio foi muito realista, porque na verdade ninguém gosta de spoiler. É uma coisa que perde toda a magia quando você sabe o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo tem spoiler que pode ser do bem, tipo esse que rolou no final, que no caso o Gamba acabou não perdendo tempo. E dependendo do nível do spoiler, a gente pode animar ainda mais pra ver um filme. Pelo menos já aconteceu comigo várias vezes. Mas me digam, vocês gostam de spoiler ou odeiam como Gumball? Dê sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e até mais.